Eu vou lá para adorar Ele porque Ele já tem me dado a salvação. Eu vou lá para adorar Ele porque Deus enviou o seu único filho para morrer numa cruz, para que eu tivesse a oportunidade de ser salvo. Nós viemos aqui para isso, é para adorá-lo, para reconhecê-lo. Se Ele nos abençoa, é pela sua infinita bondade e misericórdia. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Amém. Deus abençoe os irmãos. A título de introdução, nós temos aqui a questão da obra-prima. Desde as lições passadas nós aprendemos que nós somos obra-prima, feita com todo carinho, com todo amor por Deus. E essa obra-prima ela é composta de corpo, alma e espírito. Então quando falamos dessa obra-prima, dessa composição, já encaixa no título da lição que é o quê? Preparando o corpo, a alma e o espírito. Não é só um, é preparar os três. Nós estamos preparando a nossa vida espiritual, a nossa alma e o nosso corpo para quê? Para encontrar com o nosso Senhor Jesus. Então, para isso, quando fala de preparação, há um título bem interessante que é sobre a santificação. Então, nós precisamos ser o quê? Uma santificação intermediária, uma santificação pela metade ou completa? Uma santificação completa. Não é só a questão do corpo, alma e espírito como complemento, como completo, mas também a santificação tem que ser completa. Tem que ser em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa atitude, em toda a nossa vida. Nós aprendemos na lição passada sobre as questões que podem afetar a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. Dentre elas, os problemas, os pensamentos ruins dentro da nossa alma. O nosso espírito, com aquele espírito de altivez, soberba, que se acha importante demais. Então, e o corpo também, que nós não tivermos cuidado, o corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Então tem que ser cuidado, com todo o amor, com todo o carinho e com tudo. Eu sempre costumo dizer que muitas pessoas deixaram de lado o cuidado com o corpo, ou cuidado com a alma. E infelizmente muitas pessoas estão sofrendo por problemas psicológicos, por problemas diversos no corpo, com problemas de saúde, porque deixaram de lado. Porque acharam que era importante só cuidar do espírito. É importante cuidar do espírito? Sim, mas também das outras coisas. Então essa é a necessidade nossa. Fazer o quê? Uma preparação do completo, do todo, em tudo que nós podemos fazer. No primeiro tópico fala sobre a perseverança, perseverando na esperança escatológica. Quando eu falo escatologia, o Luiz está aqui do meu lado, grande teólogo, pode até dar um adendo aqui. Escatologia que estuda sobre as questões do fim dos tempos, do arrebatamento, da vinda do Senhor Jesus, que é a escatologia. Luiz pode até complementar se quiser, Luiz. Então, no primeiro subtópico fala sobre o alvo celestial. Qual o alvo do cristão? Vai muito além do céu, tá? O alvo do cristão tem que ir muito além do céu. É estar com Jesus onde ele estiver. Esse é o alvo do cristão. É estar com Jesus onde ele estiver. Porque nós temos que ter esse alvo, esse anseio de estar. Existe uma diferença e um cuidado que todo cristão tem que ter, é não confundir o medo de ir para o inferno com o anseio de viver eternamente com Cristo. Porque muita gente vive com medo de ir para o inferno. Nós que estamos aqui, nós não temos que ter medo de ir para o inferno. Nós temos que ter o anseio, a vontade e a necessidade de estar com quem? Com o nosso Criador. Porque se você, olha para você ideia, se você tem medo de ir para o inferno, automaticamente você vai viver o quê? A sua vida com medo. Você não vai ter esperança, você não vai ter aquela alegria, aquele regozijo de encontrar com o Mestre. Então quando você deixa de lado esse medo de ir para o inferno e começa a pensar, eu estou aqui nessa terra, não sou perfeito, estou preservando a minha vida em Cristo Jesus, estou santificando a minha vida para quê? Para encontrar com o Senhor lá nos ares. Para encontrar com o Senhor no céu. E nós aprendemos em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Aqui 2 pontos: seguir a paz com todos. O pastor sempre costuma dizer muito sobre isso, né? Você pode seguir, ter paz com todo mundo, mas comunhão só com aqueles que estão em comunhão. Só aqueles que têm comunhão, aqueles que são mais próximos. Aquelas pessoas que têm que te levam para o caminho de salvação, que te levam para próximo de Deus. Então aqui traz 2 pontos, a paz e a santificação. Nós temos que ter paz no coração. E é algo interessante quando Jesus fala que Ele deu a paz para a gente, Ele fala: minha paz eu dou a vocês.
E eu não dou como o mundo dá. Porque as pessoas que estão lá fora, eles te dão uma coisa aqui, daqui a pouco eles esperam futuramente uma coisa em troca, né, Luiz? Ele espera alguma coisa em troca. Ele vai me retribuir de alguma forma. Jesus está te dando a paz, ele não quer nada em troca, ele está te dando. Ele falou, estou te dando, eu não vou lançar em rosto. Eu não vou cobrar de você depois a paz que eu te dei. Eu estou te dando. Então nós temos que ter essa paz. E a paz é a confiança, vai muito além de só ter aquela calma, tranquilidade como senso comum. A paz é a confiança em Jesus, como nosso Salvador, como remidor da nossa alma e como Salvador de toda a humanidade que acredita nele. Porque é importante que as pessoas creiam em Jesus. A própria palavra nos ensina que aquele que se aproxima, Jesus fala, aquele que se aproxima de mim, é necessário que ele creia, que eu sou o galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos que aproximar de Jesus e acreditar e confiar e sempre seguir. Olha para você ter ideia, quando Paulo ia falar Paulo, né? O escritor aos Hebreus fala o quê? Seguir a paz. Não é você esperar com que a paz venha até você. É você o quê? E todos os dias acompanhando a paz, seguindo a paz, buscando a santificação. Para você ter ideia como é uma coisa que a gente tem que estar sempre, todos os dias ali, lutando para aquilo. Para a gente alcançar a paz, alcançar a santificação. Porque só assim nós veremos a quem? O nosso Senhor Jesus. Só assim nós veremos, nós nos encontraremos com Ele. E quando fala também sobre aguardar a promessa do novo céu e da nova terra, 2 Pedro, no capítulo 3, verso 11, fala, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos o quê? Um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça. O nosso mundo é injusto. O nosso mundo é injusto. Nós sabemos que o nosso mundo, muitas coisas jazem no maligno. O mundo já morreu, as pessoas que estão no mundo já morreram no maligno, porque não querem. Mas quando elas vêm para Jesus, o que acontece? Há um novo nascimento, uma nova história, uma nova oportunidade de continuar lutando. Então, além dessa preparação, Pedro fala para a gente que aguarda a promessa, que nós precisamos aguardar a promessa o quê? De um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Lá não haverá injustiça, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. E isso tudo, que essa promessa que nós temos, há sempre pessoas, o nosso inimigo das nossas almas, que tenta enganar a gente. O que ele tenta fazer? Promete coisas aqui na terra. Eu vou te dar um carro bom, eu vou te dar uma conta cheia, você vai ficar milionário. Isso é uma falsa esperança. Porque a nossa esperança tem que estar onde? Na vinda de Jesus. Isso é uma falsa esperança. Então o inimigo, sabendo disso, que ele faz, ele tenta a gente. Ele vai tentar a gente de alguma forma. E existe um ponto importante, que ele vai tentar nas nossas fraquezas, vai procurar nossas fraquezas, o nosso ponto fraco. E vai fazer o quê? Vai tentar a gente, para a gente, de alguma forma, tentar ceder às tentações dele. Mas quando estamos focados na nossa promessa, na nossa esperança que nós temos, jamais nada vai tirar o nosso foco e nem vai fazer a gente errar o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo sempre será Jesus Cristo. O pecado, o significado comum de pecado é o quê? Errar o alvo. Mas nós não estamos aqui para errar o alvo. Nós mudamos, estamos acertando o alvo, que é quem? Que é Jesus e a nossa salvação em Cristo Jesus. O segundo subtópico fala sobre a oposição à visão celestial. Existem muitas pessoas que se opõem a isso. Ao cristão ser arrebatado, ao cristão ser levado aos céus, ao cristão ter um encontro com Jesus. Muitas pessoas se opõem a isso. E muitas pessoas vão tentar convencer você que você está indo pelo caminho errado, que isso aí é um caminho quadrado, que você só vai para a igreja todo domingo, toda semana está na igreja, parece um ritualista, mas ninguém vai entender o que a gente vem fazer aqui. Quando nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, que nós não viemos aqui, por exemplo, para agradar o pastor, nós não viemos aqui para agradar os nossos irmãos, nós viemos aqui para reunir em comunhão e adorar a quem? A Deus. Então esse foco
começa a transformar a nossa vida, aumenta a nossa fé. Porque nós estamos aqui, ouvimos uma boa palavra, nós estamos aqui, ouvimos um bom estudo, ouvimos uma boa pregação, isso faz o quê? A nossa fé aquece, aumenta. Isso é o termômetro da nossa fé, é o combustível. E nós sabemos que sem fé é impossível a gente agradar o nosso Deus, mas quando temos fé, nós agradamos a Ele. Fé em quem? Não é fé em qualquer coisa, é fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o escritor deixa pra gente um exemplo de Jesus quando foi tentado. Ele havia jejuado 40 dias, 40 noites, foi tentado no momento que ele teve fome. O inimigo fez uma proposta para ele: se tu és Deus, lança-te daqui para baixo. Se tu és Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. O que isso literalmente está demonstrando para a gente? Ele estava demonstrando, o inimigo querendo demonstrar para ele, que era só coisas materiais que ele tem a oferecer. É só coisas materiais. O inimigo, existe uma observação que a gente tem que entender muito. O inimigo tem poder para curar? Tem, mas é uma falsa cura. Ele tem poder para poder fazer você mudar de vida? Tem, mas é uma falsa esperança, porque ele quer a sua alma. Ele não quer só te dar as coisas, ele quer a sua alma, ele está comprando você. Ele tem poder para isso? Tem, mas não existe nenhum poder que se compare ao poder do nosso Senhor Jesus. Não existe nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum espírito que tenha mais poder do que o nosso Deus, que Ele é sobre todas as coisas, tem poder sobre tudo, domina tudo e ninguém pode estar acima dele. E essas promessas que o inimigo fez para Jesus, e ele respondeu conforme a palavra. Ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Essa foi a resposta de Jesus. 3 respostas que fez com que o inimigo sumisse. E quem veio? Os anjos vieram adorar. Porque o inimigo ele pode oferecer tudo aqui na terra, mas nós sabemos, como Pedro falou, que essa terra aqui está reservada como tesouro para o fogo. Esses céus e essa terra que nós vemos hoje está reservado como tesouro para o fogo. Mas a nossa promessa é muito além disso. A nossa promessa é muito além dessas coisas materiais. É um reino dos céus. É o reino celestial. Jesus, perante Pilatos, ele mesmo falou: meu reino não é deste mundo. Porque se fosse desse mundo, eu pediria para os meus anjos para poder o quê? Me tirar daqui. Me livrar dessa morte. Mas ele falou: meu reino não é deste mundo. E aqui uma diferença muito grande, porque alguém poderia até me explicar o que seria o reino para vocês. O que seria o reino de Deus? Seria os céus? Seria a nossa vida? O que seria o reino de Deus? Tem que responder rápido, hein, gente? O tempo estava passando. É. É tão maravilhoso, é tão complexo que não tem como. Eu imagino, mas não sei explicar. Só para a gente explicar melhor aqui, o reino de Deus, na verdade, é um domínio. O que é um domínio? Aquilo que reina, aquilo que domina, pode ser tanto no céu, e como Jesus falou para os fariseus, explicando para eles, falou: se vocês vão procurar, alguém vai falar que o reino de Deus está ali, alguém vai falar que o reino de Deus está lá, mas o reino de Deus está onde? No coração. Jesus já começa a reinar em nossa vida aqui na terra. Não é só o reino dos céus, ele começa a reinar em nossa vida aqui na terra. Mateus capítulo 4, versículo Pode ler, pastor. 13 e 17, responde isso aí. Pode ler. Faça aí. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra de morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava falando de que reino? Do reino dele. No reino dele, do reinado. Obrigado, pastor. Quando a gente aceita Jesus, Ele começa a nós reinar. estamos vivendo nesse reino. Ele começa a reinar em nosso coração, dominar. Porque existe um problema muito sério nas pessoas, que as pessoas que são soberbas, altivez de espírito, isso é um perigo tão grande. Porque a pessoa não deixa que Jesus reine, ela quer reinar. Ela não deixa que Jesus use ela quer usar Jesus.
Ela não deixa que Jesus fale, ela quer falar. Ela quer falar aquilo que convém a ela. Então nós sabemos que a nossa esperança tem que estar o quê? Primeiramente no reinado que nós temos. Que Jesus reina em nosso coração, Ele habita em nosso coração, o Espírito está dentro de nós. E há uma esperança de uma morada além dessa terra. Que é o quê? Os céus, a glória de Deus e a presença dEle. Paulo começa a discutir com os coríntios aqui no capítulo 15, verso 12. E ele fala, no 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos, se pregamos que se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui havia uma discussão muito grande entre os coríntios, que muitos deles não acreditavam na ressurreição e começavam a discutir com Paulo. Nós não acreditamos na ressurreição, então logo Cristo não ressuscitou. E Paulo falou para eles, se Cristo não ressuscitou, logo a minha pregação é o quê? É inútil, é vã, não vale de nada. E ele começa a falar, e explicando aos coríntios, e fala para eles, porém, se esperamos Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns desses vozes que não há ressurreição, logo há ressurreição. Se não houvesse ressurreição, Jesus Cristo não havia ressuscitado. Então, se esperamos Cristo só nesta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Muitas pessoas esperam Jesus só nessa vida. Esperam Jesus por um carro novo, esperam Jesus por uma casa nova, esperam Jesus por dinheiro na conta, esperam Jesus para virar empresário, esperam Jesus para tudo que é aqui na terra, mas não esperam Jesus além dessa terra. Não é errado você esperar Jesus nessa vida, mas nós temos que esperar o quê? Nessa vida e na vida futura, não se apegar com as coisas dessa vida. Não se prender ao mundo, achando que o mundo vai te oferecer uma salvação. O mundo não vai te oferecer salvação. O que vai te oferecer salvação é esperar em Jesus Cristo em toda a sua vida, em todo o seu comportamento, em toda a sua história, em tanto no corpo, na alma e no espírito. Nós temos que esperar Jesus. E Paulo alerta, e o escritor ainda continua aqui no subtópico 3 e fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Dentre esses inimigos, Paulo havia relatado sobre os coríntios, muitas pessoas que não acreditavam na ressurreição e diziam que Jesus não ressuscitou, eles eram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Muitas pessoas negavam isso e não pensavam nas coisas que são de cima, só nas coisas que são da terra. Em Filipenses, no capítulo 3, verso 18, diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes digo chorando. Muitas vezes disse, agora eu também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo tinha um zelo tão grande pelo Evangelho, que ele via que as pessoas que eram inimigos da cruz, ele fala, muitos são inimigos da cruz, e eu digo também, chorando, que muitos são inimigos da cruz, porque ele tinha uma aproximação tão grande com esse Evangelho, ele sabia o poder de transformação que tinha o Evangelho, ele sabia o poder que tinha a ressurreição de Cristo, a morte dele na cruz, ele sabia o poder que tinha. E muitas pessoas haviam negado. Porque qual o objetivo dessas pessoas? Era o quê? Era se alimentar o seu próprio ventre. Eu preciso só estar aqui com o meu ventre cheio. Eu preciso ter a minha glória humana. Mas Paulo fala que a glória que eles tinham era para a confusão deles mesmos. Eles só pensavam na própria vontade, só pensavam em si mesmo. E Paulo alerta, o fim deles era a perdição. E nós que estamos aqui, nós sabemos, o nosso fim não é a nossa perdição, mas é a nossa salvação. Nós não esperamos Cristo nessa vida, nós esperamos Cristo além dessa vida. Nós não deixamos que nada, nem o embaraço nos afaste dessa presença, para quê? Para que possamos jamais, não possamos jamais deixar que o inimigo tome conta da nossa mente e roube a nossa coroa. Nós aprendemos isso, se não me engano, em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós temos que guardar o bom tesouro, porque a nossa cidade, Paulo fala aos Filipenses capítulo 3 e verso 20, diz, mas a nossa cidade está onde? Nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador. Aqui confirma outra coisa, de onde Jesus vai vir? Das nuvens, todo olho o verá.
e que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si sobre todas as coisas. Paulo escreve aos Tessalonicenses, ao falar sobre arrebatamento da igreja, se não me engano, no capítulo 5, no capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo, fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo o ressuscitarão, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, transformados. E juntamente com eles, os que ressuscitaram, seremos arrebatados ao encontrar com o Senhor aonde? Nos ares, em cima, nos céus, na glória. Então isso confirma o que Paulo sempre foi muito pregador pregou muito sobre isso, né? Então nós teremos o nosso corpo transformado. Então por isso já confirma o nosso cuidado tem que ser muito abrangente. Nós temos que cuidar do nosso corpo, do espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Jamais deixar de negligenciar nenhum deles. E nós temos hoje em dia as nossas teologias, o perigo das teologias modernas, né? O Luiz, que é um grande teólogo, grande ensinador das escrituras, teólogo, nosso mestre aqui das letras, das sagradas letras. Então, no segundo tópico, nós temos o quê? Os perigos das teologias modernas. Nós vemos o quê? Um cristianismo secularizado. O que é um cristianismo secularizado? Aquele cristianismo que só pensa nas coisas deste século. Só pensa nas coisas da vida. Só pensa naquilo que o mundo, o sistema pode oferecer. Nós aprendemos que se Deus não cuidar da nossa vida, nada e ninguém pode cuidar. Nós observamos uma coisa. Hoje muitas pessoas têm investimentos, têm valores, mas se o governo muda o sistema, você fale. Porque isso que a nossa confiança tem que estar em quem? Em Jesus. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Nós observamos hoje, tem um sistema novo aí da questão das autoescolas, que a pessoa pode mesmo fazer, tirar habilitação. Eu não consegui se aprofundar muito nisso, mas hoje em dia tem mais facilidade para você tirar sua habilitação. Ou seja, o que vai acontecer com as autoescolas? Vão começar a falir. Porque o sistema muda, tudo muda, e as pessoas começam a quê? A falir. Mas a nossa confiança não tem que estar nessas coisas seculares. Não é aquela teologia que as pessoas fazem, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, e a luz não tem resplandecido, porque eles só confiam, só conseguem ver aquilo que está diante dos olhos deles. Só conseguem ver, se eu não tiver isso, condição para isso, eu falo por experiência própria, tem vezes que eu estou no meio, tão apertado, eu olho para mim assim e falo, meu Deus do céu, minha fatura está alta, como é que eu vou pagar essa fatura? E chega lá próximo, minha fatura vence dia 20, chega lá no dia 10, eu falei, ixi, agora complicou. Aí daqui a pouco, um serviço que eu fiz há um tempo atrás, eu consigo receber e pago. Olha só para você ter ideia, porque quando você deixa de confiar nas coisas, você vai trabalhar para isso, você trabalha para isso. Mas quando você deixa de confiar, porque tem gente que perde o sono, eu não perco mais o sono por causa disso. Se der para pagar, pago, se não der, não paga, eu vou confiar em Deus. E Deus tem suprido, porque a nossa confiança tem que estar sempre em quem? Em Deus. O nosso foco tem que ser sempre em quem? Deus, por quê? Ele supre as nossas necessidades em tudo. Ele supre as nossas necessidades em tudo. E principalmente a nossa necessidade espiritual. Ele supre a nossa necessidade espiritual, nos ensina a administrar as nossas emoções e também nos ensina a cuidar do nosso corpo. Para quando estivermos completamente cuidados, nós podemos aproximar dele. Jamais interromper o propósito, porque se você não cuida do seu corpo, você pode interromper um propósito que Deus tem para você. Se você não cuida da sua alma, você pode interromper um propósito que Deus tem para você. Se você não cuida do seu espírito, você está atrasando um propósito que Deus tem para você. Porque é muito interessante isso, porque muitas pessoas cuidam da vida espiritual, mas deixam a alma de lado. E de repente entra numa crise de ansiedade, entra num sistema depressivo, entra num problema grave. O que acontece com o ministério dela? É abandonado, porque ela não vai conseguir fazer. Se a pessoa não cuida do corpo e de repente aparece uma doença, um problema grave, e ela vai para o hospital, fica internada, o que ela vai conseguir fazer? Aquilo que Deus quer que ela faça, ela vai conseguir cumprir? Ela pode cumprir em partes até no hospital, ela vai evangelizar, vai pregar, porque eu vi pessoas que contam testemunho interessante, que Deus permite que certas pessoas vão para o hospital para poder evangelizar as outras.
Isso é interessante. É a forma de Deus trabalhar. A gente não tem como impedir a forma de Deus trabalhar. Ele tem as suas formas de trabalhar. Então, voltando aqui sobre a questão do secularismo. As pessoas vivem um cristianismo secularizado. E hoje em dia, se você abrir a internet, dá até nojo. Se abrir a internet, dá até nojo. Você vê tanta coisa absurda. Porque o evangelho de Deus, você tem que dar isso para ganhar isso. Você tem que oferecer isso para Deus te abençoar nisso. Gente, nós só estamos esperando Deus onde? Nessa vida. Se você vem aqui e fala, eu vou lá para receber uma bênção. Você está esperando Jesus onde? Só nessa vida. Você tem que ir para quê? Eu vou lá para adorar Ele porque Ele já tem me dado a salvação. Eu vou lá para adorar Ele porque Deus enviou o seu único filho para morrer numa cruz para que eu tivesse a oportunidade de ser salvo. Nós viemos aqui para isso, é para adorá-lo, para reconhecê-lo. Se Ele nos abençoa, é pela sua infinita bondade e misericórdia. Não é por barganha. Muitas pessoas fazem barganha com Deus. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou contribuir com isso, eu vou ajudar as pessoas para ser abençoado. Não. Nós estamos fazendo barganha com Deus. Deus não quer barganha com ninguém. Ele só quer que você venha adorá-lo aqui. O que for para você, o pastor até citou um salmo ontem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que acontece? O nosso Senhor é tudo para a gente. O nosso Jesus é tudo. O nosso Jesus supre tudo em nossas vidas. Primeiramente espiritual, na nossa alma e também no nosso corpo, Ele supre tudo. Ele é tudo para a gente. Então esse secularismo que as pessoas pregam, e eu falo aqui em 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, fala sobre isso, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecessem a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão sendo cegadas por coisas seculares. Então, se o Deus é cego, está cegando o entendimento das pessoas, o que é cegar o entendimento? É você focar tanto nas coisas seculares, que o seu entendimento está sendo cegado por elas. Você não consegue ter uma visão diferente daquilo, você não consegue abrir um leque, você não consegue olhar de forma diferente, você não consegue abrir a sua visão espiritual para ver o que está além daquilo. Nós não conseguimos abrir a nossa visão espiritual. Então, uma frase que eu coloquei aqui, se não há confronto, não há transformação. Nós temos que ser confrontados. O conforto é bom? O conforto é bom, né, Luiz? Quem que não gosta de um conforto? Quem não gosta de um conforto? Quem não falar que gosta de conforto está mentindo. Conforto é bom. Mas se acomoda, né? Mas a gente se acomoda. Obrigado pela observação, Adelina. A gente se acomoda. O conforto faz com que a gente se acomode. E se nós nos acomodamos, como é que nós vamos seguir? Como fala em Hebreus, seguir a paz, seguir a santificação, buscar ao Senhor. Como nós vamos fazer isso? Pode falar. Por isso que a águia, quando os filhotes começam a criar penas, já está tudo enferrujado, ela tira todo o capim, as penas do ninho e deixa só os espinhos, para eles ir embora. Porque é necessário, né? A gente precisa sair daquele conforto, da zona de conforto que as pessoas chamam, né? A gente precisa sair. Se não sair, não tem mudança, não tem a gente como... Porque a gente fica estagnado. Porque se a gente não muda de ambiente, se não vai buscar coisas novas em Cristo Jesus, tá? Não busca as coisas novas em Cristo Jesus, a gente vai ficar parado ali, ó, e ficar naquela mesmice, achando que aquilo tá bom, aquilo não vai mudar, aquilo não vai melhorar, porque nós não estamos nos movimentando. E o movimento que a gente precisa é o quê? Orar, jejuar, buscar, ter comunhão com os nossos irmãos, participar da reunião, ter comunhão com nossos irmãos, ser o evangelho que transforma, uma pregação que transforma, que muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo de agir, faz a gente refletir sobre a nossa vida, quem nós somos, o que precisamos melhorar, buscar a santificação, transformar a nossa vida realmente, entregar a nossa vida para uma transformação, mudar o nosso modo de pensar. Então isso é muito importante para a gente, porque muitas pessoas têm deixado com que o entendimento seja levado cativo, não obedecem a Cristo, acabam tendo o seu entendimento levado como cativo. O que é cativo? Luiz, pode me dizer o que é cativo, Luiz? Fala aí. Preso. Muitas pessoas estão com o entendimento preso, não mudam, não evoluem, não é a teoria da evolução, tá? Evoluir em Cristo, não evoluem, não mudam o pensamento,
Porque estão presos nas coisas do mundo, presos no século, presos no presente século. Nós sabemos que o presente século é sombrio, as coisas são sombrias. E muitas pessoas, até uma observação aqui, é algo tão sombrio, porque já faz anos que eu não vejo nenhuma pessoa que precisa de mudança, de transformação, manifestar aqui e ser expulso o demônio. Por quê? Porque o diabo tem as suas astúcias. Sabe o que ele está fazendo? Ele não está mais procurando se manifestar, ele está se infiltrando. Ele está tentando se infiltrar no meio. E eu vi pessoas falando sobre isso. Eu vou começar a entrar, eu vou para a igreja ali, porque eu consigo pegar as criancinhas e ideologizar elas. É que meu grego está muito fluente hoje. Eu consigo colocar as minhas ideologias na mente das crianças. Olha, para você entender o risco. O inimigo está tão astuto, está tentando destruir. Por isso que há certos critérios, por exemplo, é a pregação da palavra. Não tem como fugir. É a palavra. É o aprofundamento. É saber, conhecer a profundidade, ter uma espiritualidade. É para isso também que é importante os dons espirituais, discernimento de espírito, uma revelação. É para isso que é importante, você vai saber discernir se aquele espírito é de Deus ou não é. Porque as pessoas estão tentando fazer isso, estão levando o cativo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o cativo o entendimento e a obediência a Cristo. O que isso significa? Paulo está falando que é uma guerra espiritual. Ele fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são o quê? Espirituais. Ele é um dos escritores que fala sobre as armas espirituais. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele sabia que a luta era intensa. E Paulo tinha esse combate. E essa observação que ele deixa, que ele estava o quê? Destruindo todos os argumentos, conforme a palavra. Destruindo os argumentos, porque muitas pessoas estavam levando cativo o entendimento dos outros e tirando totalmente a obediência a Cristo. Porque importante para nós é obedecer. E há um certo ditado que fala, né? Usando inclusive a questão da obediência a Deus, né? Eu não sei se é um versículo bem claro. Muitas pessoas dizem que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu acho que é até uma continuação de um versículo, né? Na época de Samuel, né? Acho que 1º ou 2 Samuel fala sobre a questão do... Quando Saul foi rejeitado. Eu tenho prazer mais em que obedeça do que em que sacrifique. Então a obediência é mais importante. Muitas pessoas prezam muito, vão me sacrificar, eu vou me rasgar, vou me doar. O Luiz até usou um exemplo esses dias, do irmão que estava jejuando 10 dias lá, 10 dias, né? Ele Gente, é triste porque dói no coração. Porque a pessoa perdeu a noção do que é realmente uma entrega. Não é você ficar 6 horas ajoelhado e falar coisa com coisa. É você de repente fazer uma oração de 15 minutos e a glória de Deus descer. A pessoa estava gravando o vídeo lá, nós estamos aqui, a voz nem saía direito, já estava endurecendo aqui os nervos do rosto. Eu estava 10 dias sem água, sem alimentação, sem vitamina, estava endurecendo aqui, A voz nem saía direito, estava quase dando um derrame. Estava quase travando o rosto. Isso é um perigo para todo mundo. Nós temos que saber administrar tudo isso que nós fazemos. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Você não vai destruir o seu tempo e dizer que é para a glória de Deus. A pessoa às vezes está se destruindo. As pessoas jamais podem se comparar com Jesus que jejuou 40 dias. A gente não pode se comparar com Jesus. Tem vezes que eu faço um jejum de meio período, chega depois do meio-dia ali, a barriga já começa a roncar a barriga, levanta um pouquinho, você senta, levanta um pouco, já dá tontura. Não, a gente tem que saber administrar isso. Tem que ser uma entrega de coração. Tem que ser uma entrega por inteiro. Tem que ser algo por inteiro, por completo. Para quê? Para que Deus receba a nossa adoração, receba a nossa entrega e fortaleça o nosso espírito. E o nome dele seja glorificado. Então, dentre essas questões, muitas pessoas levantam falsos discursos, no segundo subtópico do segundo tópico. Vou correr aqui.
Por quê? Existem falsos discursos, mas só existe o falso se não houver o verdadeiro para combater. O falso só vai crescer o dia que não tiver um verdadeiro para combater. Muitas pessoas se levantam com falso evangelho, com falso cristianismo, com falsos discursos. O que acontece? Alguém se levanta para... Isso tudo dentro da Escritura. Por isso que é importante para a gente conhecer. A gente precisa conhecer. A gente precisa compreender as Escrituras, compreender a palavra. Para quê? Para quando vier alguém pedir a razão da nossa fé, a gente poder explicar. E quando vier alguém para contrariar a nossa fé, a gente ter firmeza para falar em quem a gente acredita. Em quem a gente crê. Me faz até lembrar de Jó. Ele mesmo fala que antes eu ouvia só falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Olha só a diferença. Quando os olhos começam a ver, antes eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque ele começa a compreender de forma mais clara, mais objetiva. E o nosso ver aqui é o contato com a Escritura. Esse é o nosso ver. Esse é o nosso compreender. Porque nenhuma pessoa vai jamais confundir a nossa mente, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, com falsos discursos, se não estiver dentro das Escrituras. Em Tiago, no capítulo 1, verso 22, e fala: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só para você ter o risco. Sede cumpridores e não somente ouvintes. Ouvir, guardar, examinar e cumprir. O salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração. O que é esconder? É que você não quer que ninguém tire ela do seu coração, não quer que ninguém ache ela, ninguém tire ela, porque ela vai ficar o quê? Escondida no seu coração, guardada, para que você jamais possa pecar. Então muitas pessoas deixaram de ser, muitas pessoas são apenas ouvintes e não cumpridores. É aquilo que eu falei sobre o conforto, né? O conforto, o confronto, transformação. Porque a palavra da cruz, ela confronta. Ela bate de frente com a gente. Nós sabemos disso. A palavra da cruz, ela confronta a gente. Confronta o nosso pecado, confronta o nosso modo de viver, confronta o nosso modo de pensar. Ela confronta literalmente toda a nossa vida. Para quê? Para que haja uma mudança de pensamento e uma transformação. Porque é necessário que nós deixemos com que o Espírito continue fazendo a obra dele na nossa vida. Sempre intercedendo por nós, como foi falado aqui agora. Sempre levando as nossas intercessões, levando a Deus a nossa intercessão, a forma que nós falamos. Muitas das vezes não vai conseguir alcançar os ouvidos, o coração de Deus. Porque muitas vezes nós falamos, o Luiz deixou bem claro que nós falamos para o nosso próprio deleite, nossa própria vontade. E tem até o versículo que fala: pedi e não recebeis, porque pedistes mal. Para o quê? Para gastar nossos próprios deleites. O que é deleites? Vontades. O que é deleite também? Conforto. Aqui que é se deleitar? Se deitar, descansar. Muitas pessoas só pensam nisso. Eu vou descansar. Tem até alguns irmãos que costumam pregar e comentar sobre aquele irmão que: eu quero trabalhar para o meu Senhor deitado numa rede. As pessoas estão lá na rede, lá balançando: eu quero trabalhar para meu Senhor, mas não levanta da rede, mas não sai da rede. Porque nós temos que ter a mudança de atitude, mudança de comportamento. E jamais enganar. O risco das pessoas que só são ouvintes, não cumprem, elas enganam a si mesmo. Esse é o risco, é enganar a si mesmo. E o escritor ainda, Tiago, o escritor ainda acrescenta no verso 23 do capítulo 1: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha, que contempla no espelho o seu rosto e depois sai do espelho e não vê mais, não lembra do seu rosto. Se você não cumpre a palavra, é assim. Por quê? Verso 24: porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Então, se a gente não for cumpridor e apenas ouvinte, essa é a nossa ação. A gente só olha o nosso rosto no espelho e sai e se esquece. Quem é que lembra da sua feição aqui? Quem é que na memória consegue colocar características da sua feição? Eu às vezes esqueço. Eu às vezes esqueço da minha feição.
Ele me faz recordar também do Jesus no seu discurso, que ele começou a falar sobre o seu corpo, sobre a sua carne, o seu sangue seria bebido. E as pessoas, os discípulos que estavam ao redor ali, mais do que 12 discípulos tinha, né, Jesus naquele momento. Os outros discípulos que estavam ao redor chegaram a duro para nós é esse discurso. Pode você ter ideia como a palavra, ela não traz tanto conforto às vezes. Ela pode animar com a palavra de ânimo, pode, mas às vezes ela tem que confrontar a nossa vida para a gente o quê? Mudar, ser transformado. Aqueles discípulos sentiram duro o discurso, porque enquanto eles estavam recebendo os milagres, estava ótimo. Enquanto eles estavam andando com Jesus, ouvindo uma palavra de cura, de milagre, de transformação, de restauração, estava ótimo. Mas quando Jesus falou, vocês vão precisar participar do que eu participo, ou seja, vocês vão precisar beber do meu sangue e comer da minha carne, isso estava falando no sentido espiritual, vocês vão ter que se aprofundar nisso. Eles olharam um para os outros e falaram, duro para nós é esse discurso. Ele falou, duro para nós esse discurso, quem é que pode suportar? Eles começaram a quê? Se afastar. Aí é uma das frases mais comuns que a gente escuta, né? Jesus chegou para Pedro e falou, aí, vocês vão para onde? Se vocês quiserem pode ir também. E Pedro falou, para quem iremos nós? Olha só o que ele falou, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Quando nós entendemos o objetivo da palavra de vida eterna no nosso coração, a gente não se ludibria com qualquer coisa. A gente vai até o fim e o nome de Jesus é glorificado em nossas vidas. Nós vamos ser purificados e transformados. 1 João capítulo 3, verso 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui vai uma quebra de heresia, que eu vou falar aqui. Teve um irmão que falou que Jesus tinha pecado. Eu falei, meu Deus, já começou a merda. Desculpa a pressão das palavras. Já começou a cagada. Não, isso aí já é terrível. Jesus tinha pecado. Olha só a linha de raciocínio que a pessoa entra. Meu Deus do céu, é duro. Ele chegou e falou, quando as pessoas iam se batizar com João, eles tinham que batizar confessando os pecados. Ele falou, então Jesus tinha pecado, porque Jesus foi batizar com João. Meu Deus do céu, eu estou ouvindo isso? Eu estou ouvindo isso mesmo? Jesus veio sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, e aqui a Escritura afirma que ele não tinha pecado, e a pessoa vai falar uma asneira dessa? Vai falar uma asneira, uma besteira dessa? Olha só o perigo que a pessoa entra. Por uma interpretação humana, lógica, humana, racional. Nós devemos entender que a nossa, até para olhar para as Escrituras, muitas pessoas até dizem, o Luiz é bem conhecedor disso, a Escritura tem a sua própria interpretação. Ela responde ela mesma. E quando você começa a olhar, e realmente ela tem resposta para ela mesma. E a pessoa se baseia naquilo, se prende àquilo e acaba criando o quê? Uma heresia, uma confusão na mente das pessoas. Porque se você disser que Jesus tem pecado, o sacrifício dele foi o quê? Não foi um sacrifício puro. Olha só para você ter ideia. O que Isaías fala no capítulo 53? Pois ele foi levado como ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca. Um cordeiro sem manchas. O que é mancha? Sem pecado. Então você joga fora toda essa profecia. Você joga fora a profecia, você joga fora as Escrituras, você joga fora o sacrifício, você joga fora tudo. Isso são o quê? Os inimigos da cruz. As pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Porque existe um problema muito sério na sociedade, nas pessoas, é querer impressionar umas às outras. É muito comum isso. As pessoas, inclusive nós que costumamos pregar, o Luiz, eu costumo pregar, às vezes dá eu preciso achar um aprofundamento nesse texto para impressionar as pessoas. Não, a palavra não precisa impressionar ninguém. Você não precisa impressionar ninguém. A própria palavra, na sua essência, ela já transforma. Eu vi um testemunho de um irmão que falou que ele deu uma oportunidade para um senhorzinho que não sabia nem ler direito, né? Uma pessoa bem indulta, não tinha conhecimento. E ele começou a reclamar, falou, nossa, tem tanto pregador aqui, vai dar logo para esse irmão. Tem um monte de pregador aqui, vai dar logo para esse irmão. Aí o irmão começou a ler um capítulo,
leu 2 capítulos, leu 3 capítulos e nada de Simão parar, na hora da pregação, e leu o 4º capítulo. Aí chegou na hora do apelo, na hora que Simão fez o apelo, o que teve de gente que veio chorando e se prostrou diante da presença de Deus não foi pouca. Porque é a palavra que confronta a vida, a palavra que transforma. Quando a palavra abre o caminho, o Espírito começa a trabalhar. É a palavra. Olha só para você ter, a palavra transforma o coração, transforma a mente. E aqui a gente pode poder ganhar tempo aqui, deixa eu já correr. Terceiro subtópico do segundo tópico: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Nossa sociedade, o que a gente existe? A teologia da prosperidade renasceu aí das cinzas. Renasceu um tempo a teologia da prosperidade. Você tem que dar para Deus 100 para Ele te dar 200. Você tem que oferecer o seu carro para Ele te dar um carro mais novo. Você tem que doar a sua casa para Ele poder doar outra casa para você. Existem lugares que ainda pregam sobre isso, infelizmente. E existem casos na justiça, que a justiça manda devolver o dinheiro, porque houve uma certa coação, ou eles chamam de coação da fé, é outro termo bem comum de utilizar no meio jurídico, que a pessoa te coage por meio da sua fé, para quê? Para você dar aquilo e de repente você não recebe nada. Pegar nada da fé. Eu falo assim, com todo temor, que infelizmente muitas pessoas têm se usado da religião para quê? Para manipular pessoas. Porque a falta de conhecimento das pessoas, muitas pessoas não têm gosto pela leitura. Eu vi pessoas falando sobre isso para mim. Pessoas que costumam pregar, vão de igreja em igreja pregar, falam, eu não gosto de ler. Eu falei, gente, tá pregando o quê? O que você está pregando? Eu fico pensando comigo, o que essa pessoa está pregando? Se ela não gosta de ler, se ela não gosta de examinar, se ela não gosta de se aprofundar na escritura, o que ela está procurando? O que ela está falando? Qual é a edificação que ela está trazendo para as pessoas? Ela está pregando ela mesma? Logo a pregação dela é vã. Se ela prega ela mesma, fala, conta testemunho, conta de 50 testemunho. E muitas pessoas, eu digo assim que, e eu fico observando até na internet, muitas pessoas que se convertem ao Evangelho, reconhecem Jesus e começam a fazer vídeos do que ele era no passado e vai colocando até o futuro, até o que ele é. Gente, a gente não precisa lembrar do passado. Eu teria vergonha de lembrar do que eu era. Eu teria vergonha de colocar num telão aqui, o que eu era para o que eu sou hoje. Eu teria vergonha de colocar, eu não preciso colocar isso. O que eu preciso é entender o que Jesus fez na minha vida. É o hoje. É isso que eu preciso entender, o que ele fez hoje, o que ele vai continuar fazendo amanhã. O passado já foi. Joga fora, esquece isso. Então as pessoas vivem na teologia da prosperidade. Você precisa dar para ser abençoado. É dando que se recebe. Tem até um versículo que fala sobre isso, mas não é nesse contexto, tá? Tem até um versículo que fala sobre isso, mas não é nesse contexto de teologia da prosperidade. Porque um versículo isolado, ele pode gerar muitos problemas, sem a contextualização. Tem até onde está comum que as pessoas falam, né? O texto sem um contexto gera o quê? Um pretexto. E eu vou além. O texto sem um contexto e sem fundamentação gera heresia. Então a gente tem que ter cuidado com isso, para não cair nesses meios. E fala sobre a questão do existencialismo. O existencialismo é a experiência subjetiva da fé. Vou tentar dar um exemplo aqui. Luiz, se tiver alguma coisa em mente, aí me ajuda aí. Sobre o existencialismo. Você tem alguma coisa em mente aí sobre... Eu tive uma observação sobre o existencialismo. Aqui na revista não deixa muito claro, mas eu fiz uma pesquisa sobre o existencialismo. Fala sobre a subjetividade da fé. É você colocar, por exemplo, as coisas rudimentares, as coisas humanas, como meio de salvação. Uma obra como meio de salvação, uma contribuição como meio de salvação. Bem além disso, tá? Eu não vou conseguir me aprofundar muito aqui, mas é bem além disso. Se irmãos quiserem pesquisar depois sobre existencialismo cristão, tá? Não é qualquer existencialismo cristão, tem que ser específico. Então é necessário para a gente que haja o quê? Arrependimento. Atos capítulo 3, verso 9. Arrependei-vos, porque convertei-vos, e sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim o tempo de refrigério da presença do Senhor.
Muitas pessoas negaram a ressurreição de Cristo. Esse versículo, eu acho que até repeti ele aqui. Não, é 1 Coríntios 15, 22. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitaram? Comamos e bebemos e amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Cuidado com as más conversações. Cuidado com as pessoas que vêm falar de certos assuntos para vocês, mas não tem propriedade nenhuma. É um perigo. Um conselho sem experiência é só palavras. A pessoa tem que ter experiência para poder passar para você. No subtópico 3, para a gente poder finalizar aqui. Nós temos que estar o quê? Pronto para o retorno de Cristo. No primeiro subtópico do terceiro tópico. Conservando alma, espírito, alma e o corpo. Primeiro delas, santificação. Como eu falei aqui. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Seguir a paz com todos, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fiel é aquele que vos chama. Ainda a continuação do 5:22, 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é que vos chama, também o fará. Ou seja, nós precisamos ter uma santificação completa em tudo, que é o segundo subtópico do terceiro tópico. Mateus capítulo 5 e 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é limpeza de coração? Ser santificado, purificado e limpo e lavado por quem? Pelo sangue do Cordeiro. Ser lavado, ser limpo. E aqui acrescenta ainda no verso 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Após a nossa santificação, a nossa transformação, a luz de Cristo tem que resplandecer em nós, para que as pessoas vejam e o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E a conclusão, João capítulo 17, verso 17: santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Pedro 2,1: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, invejas e murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno e bondoso. Que Deus em Cristo nos abençoe.